Informação de última hora, acabou de sair uma nota do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, sobre a terceira reunião que ele teve com Luiz Inácio Lula da Silva. A gente antecipou para vocês, essa reunião seria ontem, mas Lula preferiu jogar para hoje de manhã. Nossa Duda Cambrai estava na frente do Palácio da Alvorada quando chegou o Davi Alcolumbre. O que disse Davi Alcolumbre? Eu vou ler a nota para vocês agora ao vivo, mas o lead que a gente pode dizer é que Lula o convenceu de fato a levar adiante a pauta da PEC 6x1. Como a gente disse na abertura do nosso jornal, Lula não espera que o Davi Alcolumbre coloque em votação no plenário da Casa, mas que pelo menos leve para as comissões, Comissão de Constituição e Justiça e também Comissão Especial, para que essa proposta seja votada depois das eleições em plenário. O que disse Davi Alcolumbre? Na última quarta-feira, tive uma importante conversa institucional com o presidente Lula, aquela conversa à noite no Palácio da Alvorada. Hoje ele teve outra. Foi um diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do governo federal e tratar da agenda legislativa de interesse do nosso país. Na função de presidente do Congresso Nacional, tenho a responsabilidade de assegurar que as matérias submetidas ao parlamento tenham o devido encaminhamento, com absoluto respeito às prerrogativas do Poder Legislativo e ao papel de cada senador e senadora. Nesse sentido, e aí vem a informação mais importante, determinei o encaminhamento às comissões competentes de 3 propostas prioritárias da pauta de Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, a PEC sobre o fim da escala 6x1. Segundo, a PEC da segurança pública. Terceiro, o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. E aí Davi Alcolumbre diz, finalizando, são matérias de alta complexidade, que seguirão um rito ordinário e regimental no Senado Federal, com a análise e aprofundamento necessários. O diálogo entre os poderes é fundamental para o Brasil, cabe ao Poder Executivo apresentar suas prioridades e ao Congresso Nacional analisá-las com independência e responsabilidade de construir os melhores caminhos para o país. Tainá Falcão, era o que Lula queria. E ontem, em entrevista exclusiva aqui ao Bastidores CNN, José Guimarães disse isso. A gente espera que se vote o fim da escala 6x1 antes das eleições. A gente queria, mas não espera. A gente quer, pelo menos, que Davi Alcolumbre leve para as comissões especiais para que comece uma tramitação, se aprove nessas comissões antes das eleições e fique tudo pronto para depois do segundo turno ir para o plenário do Senado Federal. Era um cenário que a gente já estava esperando, né, Uribe? A gente já estava cantando essa bola que não tinha votação até as eleições. A ideia agora do Davi Alcolumbre é medir a temperatura, para isso foi escalada a Tereza Leitão, para poder, junto com ele, entender junto aos líderes do Senado qual é hoje a disposição das bancadas de votar, porque como o assunto ficou paralisado, Lula e Alcolumbre tinham rompido relação desde a rejeição do nome do Messias para o Supremo, o assunto da 6x1 também ficou pelo caminho, né? Ele saiu da Câmara dos Deputados com uma promessa inicial do Davi Alcolumbre de não contaminar o assunto diante da rejeição do Messias, mas houve uma resistência muito forte ali de abertura de diálogo, de trabalho de articulação mesmo com os senadores da base do próprio Palácio do Planalto do presidente Lula. Então, o assunto também, por decisão do governo, acabou no Senado Federal ficando ali em banho-maria, como a gente diz. E, Uribe, durante esse período, usou-se também novamente aquele mote do Congresso Inimigo do Povo, voltando a artilharia para Davi Alcolumbre, aproveitando essa cisão na relação dele com o presidente Lula. Então, o que a gente tem agora são 3 propostas principais elencadas, que a gente já vinha tratando desde o início do ano como as principais do governo. Agora, saber qual vai ser a força da articulação política, um teste de fogo para Tereza Leitão agora. E tem um ponto muito importante, Tainá, que nessas conversas, alguns interlocutores do Palácio do Planalto, para convencer Davi Alcolumbre, utilizaram o seguinte argumento. Olha, essas pautas já estão com Lula. O Flávio Bolsonaro tem falado mal, por exemplo, da PEC 6x1. Já estão na conta dele, né? Já estão, já vai ser um discurso de campanha dele. A grande questão nesse momento não é nem essa. A questão é que Davi Alcolumbre pode ser acusado, posteriormente, de ter embarreirado. E esse foi um dos argumentos utilizados. Davi, só coloca para votar, presidente. A gente está pedindo para você votar a favor. Porque eles sabem também que Davi Alcolumbre foi muito pressionado pelos setores econômicos, que estiveram ali nas audiências do Senado Federal. Sim, os representantes da indústria, empresários. Queriam barrar. Então, assim, você não precisa votar agora. Só dê encaminhamento.
E acho que esse foi o consenso que se chegou nesse ponto. Agora a gente precisa ver as outras prerrogativas. Lula vai ao Amapá? Tem uma perspectiva de que ele vá na eleição para fazer um aceno em Alcolumbre. E se o Davi Alcolumbre vai fazer um discurso em apoio a Lula, o que hoje está bem difícil. Isabel Mega está com a gente para repercutir essa informação também. Mega, boa tarde bem-vinda. Isabel, traz a sua análise sobre o assunto. Aqui a gente já vinha trabalhando com essa expectativa, né, de que houvesse alguma sinalização positiva do Davi Alcolumbre a partir de um pedido direto do presidente Lula, né? Agora, daqui por diante, como é que o assunto deve ser trabalhado? Você enxerga, de fato, um empenho do presidente do Senado em destravar essa pauta? Olha, é um jogo de ganha-ganha, tanto para Lula quanto para Davi Alcolumbre. E por quê? O PT retomou o mote da 6x1. A gente está entrando numa eleição. Por mais que Davi Alcolumbre não seja candidato, recairia sobre ele o mote também que vem com a 6x1, que é do Congresso Inimigo do Povo. Então, querendo ou não, dar uma acalmada em relação a esse cenário, porque isso poderia afetar as campanhas também de aliados de Davi Alcolumbre no Amapá. Agora, o principal é que o próximo passo foi dado, que era justamente esses despachos. Parece que é pouca coisa, mas não é, porque isso significa que aquele discurso de que destravamos tudo começa a ser materializado. Porque a PEC do fim da jornada 6x1 estava desde o final de maio no Senado Federal, sem qualquer despacho de Davi Alcolumbre. A PEC da segurança estava desde o final de julho, também sem despacho algum. Quando há um ambiente de normalidade nas relações, à medida em que é uma matéria de grande interesse, que você tem convívio, bom convívio e boa relação entre os dois poderes, se passa de uma casa para outra, essas coisas se dão automaticamente. É só um despacho para uma comissão. Mas não foi isso que aconteceu e isso era um elemento forte o suficiente para dar todos os indicativos de que Davi Alcolumbre não estava afim, ia emperrar a vida do governo. Então agora eles sentam nesse jogo de ganha-ganha que interessa muito a Davi Alcolumbre no cenário em que ele tem a chapa do grupo político dele formada com o PT, Randolfo Rodrigues é candidato ao Senado junto com o Clécio, que tenta a reeleição lá no Amapá e que é aliado de primeira ordem de Davi Alcolumbre. E eles esperam também algum tipo de gesto de Lula indo ao Amapá ou do próprio Davi Alcolumbre, e aí um gesto esperado por governistas, de que ele também possa dar um apoio público à reeleição do presidente Lula, assim como fez Hugo Mota. Então, são esses próximos gestos que a gente tem que medir, mas imagino que é um encaminhamento natural a partir de agora, porque a primeira materialização de que, olha, destravou mesmo, vai vir com esses despachos. Eu olhei nos sistemas, eles ainda não despacharam, mas agora é só uma questão para forma mesmo. Já já isso acontece, o recado de Alcolumbre está dado, de que a paz está selada e que nessa reunião também tinha uma expectativa aqui só para concluir, de que ficassem só os dois, sem interlocutores, e aí sim você teria uma lavagem de roupa suja e uma cobrança de faturas dos dois lados, do que cada lado está interessado nesse momento de reaproximação. O que me disseram é que houve um momento que os dois ficaram sozinhos e que depois José Guimarães chegou participou. Depois, inclusive, exatamente, né? Eles ficaram, tomaram café sozinhos e depois. Aí a gente ainda não sabe se teve a lavagem de roupa suja, mas a gente vai apurar e vai trazer aqui para os nossos telespectadores. Larissa Rodrigues, você que também gosta dessa questão, dessa relação conturbada entre Davi Alcolumbre e Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem as eleições de 2026 que começam agora na semana que vem. Mas as eleições de 2027 para a sucessão do Senado Federal também começaram? Eu queria dizer que eu não gosto de nenhuma relação conturbada, tá? Eu gosto de acompanhar dos outros. As minhas, graças a Deus, não costumam ser. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá, Abel, para quem acompanha a gente em casa, principalmente. Vamos lá, tem duas coisas. Claro, Davi Alcolumbre precisa ser reeleito senador, assim como outros senadores que querem esses cargos na mesa diretora, mas já quase que contando que isso vai acontecer, de que eles vão continuar ali dentro do Senado Federal,
Enquanto muita gente, principalmente deputado, está pensando em eleição, eles já estão de olho na eleição marcada para fevereiro do ano que vem, que é da presidência da Câmara e, nesse caso, a presidência do Senado. O que acontece? A gente tem ali, já no primeiro dia, na volta dos trabalhos do Legislativo, um encontro onde se faz a votação para eleger o presidente das duas casas. Há uma tentativa, tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota, de continuarem, claro, à frente do comando dessas casas. Eles podem ser reeleitos mais ou menos parecido com o que a gente vê nas eleições do Executivo. Então, eles foram agora, há 2 anos atrás, eleitos presidentes das casas e agora podem ser reeleitos por mais 2 anos. 2 anos depois não, depois tem que mudar ali o presidente. Mas Davi Alcolumbre estava segurando muito essa decisão de que lado penderia, se destravaria ou não essa relação com o presidente Lula, acompanhando também os passos das pesquisas eleitorais. O que isso significa? Um apoio de Lula à reeleição dele vai ser importante? Lula vai ser reeleito? Quando Davi sinaliza a volta a se dar bem com Lula, há um entendimento do União Brasil, que é o partido do presidente do Senado, quanto do próprio Alcolumbre, de que Lula pode sim ser reeleito. Então, sabendo que isso pode acontecer, já dá sua cartada nessa reaproximação. Há uma tentativa do PL, e a gente tem ouvido muito isso, que o PL, conseguindo ou não a presidência da República, pode lançar um candidato próprio. Se fala muito em Tereza Cristina, por exemplo, para tentar ser presidente do Senado. O que seria o apoio do PL, né? A Tereza não é do PL. O que seria um nome muito forte, já que a gente não teve até hoje uma presidente mulher, nem na Câmara, nem no Senado. Mas Alcolumbre vem fazendo um cálculo de que ele conseguiria sim ser eleito com o apoio do PT / do presidente Lula. Então, essa movimentação de Alcolumbre, ela vai além da eleição de outubro, do interesse na eleição do Amapá, do interesse dos cargos que pode continuar tendo no próximo governo. Vai numa tentativa do presidente do Senado de continuar à frente do comando da casa por mais 2 anos na eleição de fevereiro do ano que vem e quase como uma aposta, né, Tainá e Uribe? Acho que, de fato, Lula pode ser o presidente. É uma aposta que ele faz agora e que vai depender dos resultados das urnas de outubro também. Exatamente. Vamos ver exatamente o que vai acontecer, mas Davi Alcolumbre espera o apoio de Lula. Como a Tainá trouxe ontem, essa informação ainda é muito cedo para saber quem vai apoiar quem. A gente não sabe quem são os candidatos. A Isabel tinha explicado, 2/3 do Senado Federal vai ser renovado, pode mudar totalmente. A gente sabe que Davi Alcolumbre vai ser senador porque não é o momento agora de troca do mandato dele. Mas vamos observar exatamente se os partidos de centro e esquerda vão lançar outro nome, se tem a possibilidade, por exemplo, de Arthur Lira, do PP de Alagoas, ser eleito ou não, poderia ser um adversário, e também como a direita vai se posicionar. Uma coisa é certa, a direita não fala em apoio a Davi Alcolumbre, a direita fala em apoio a algum nome deles, seja Rogério Marinho, seja Tereza Cristina.